Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde, apresentando Jornal de Saúde informativo, comparado e investigativo, por Marcelo Santos. Eu não ia comentar isso, né, porque é mais fofoca, né, mas está aí nos principais sites de notícias uma denúncia do Naldo Beni. Diz que perde a cabeça, faz desabafo e detona Léo Dias. Chama o rapaz aí, o jornalista do O Dia e também do SBT, não é, de cheirador de cocaína, e que ele teria ganho dinheiro para encobrir que o Wesley Safadão, que casou, não é, num casamento milionário, sonegava, né, não pagava pensão para o seu filho. Olha só, né? Isso é grave. Tanto o Naldo Beni, como todos sabem, aí também tem culpa no cartório, né? Foi denunciado aí pela Moranguinho, sua esposa, que voltou com ele depois, né? Isso acontece muito entre os casais que se desentendem, a mulher faz a denúncia corretamente, porque a lei da Maria da Penha, não é? Assim indica, e às vezes pode evitar algo pior, né? Então, aí, ó, uma lavação de roupa suja, né? Terrível. E um jornalista que tem isso contra si, não é? Pagamento para não falar algo sobre uma outra pessoa, né? Para omitir fatos, é terrível, né? Bastante controverso e desonesto, né, gente? Até mesmo, além de ser desonesto com a profissão, é desonesto com o seu leitor, o seu ouvinte, né, seu telespectador, no sentido que falta verdade, né? Falta justiça, e é terrível, né? Pessoas são jovens, né? São jovens, podem aprender alguma coisa ainda, né? Voltando para os assuntos, dizer, não é? Também é quase do mesmo nível, a política, não é, internacional. Nós estamos aí ouvindo, lendo, né, um conflito na Nicarágua, onde o governo, de sua maioria lá, progressista, não é? Um governo com orientações mais socialistas, marxistas e tudo, fez uma ofensiva para combater os dissidentes, né? Ou as pessoas que não estão contentes com o seu governo, que estavam fazendo manifestações públicas, e já parece, segundo até que se noticia, né? Tendo confronto mais acirrado, não é? Não é confronto armado, não tem notícias de mortes por enfrentamento, mas eram confrontos já mais violentos, agressivos. Então, está aí a Nicarágua, a Venezuela, que já vive esse quadro, não é? A desestabilização da América do Sul já está presente, né? Podemos falar até América Latina, no termo geopolítico propriamente dito, não é? Porque temos aí México, Bolívia, não é? Os países mais, vamos dizer, políticos, não é? Chamar Brasil, e vai também presente bastante politizado, não é? Tem outras características geográficas, obviamente. O Chile antes também estava nesse rol de países com problemas, né, como o Brasil, por causa de suas ditaduras, a Argentina também, mas atravessa aí uma fase bastante auspiciosa. Sem falar que o Chile e o Uruguai, não é, suas economias não dão aqueles booms, crescimento de 7, 8%, não é? Mas são também economias estáveis e prósperas, não é? Que cresceram e desenvolveram, e isso chegou até a população.
Agora, Venezuela, Paraguai, Bolívia, até mesmo o Brasil, não é? Que antes estava até como, não é? Um país que liderava a América Latina, não é? E o México, não é? Temos aí, não é? Agora Nicarágua, temos o México, a Colômbia, não é? Pelo o fator enorme que o México não consegue estabilizar o país no sentido do narcotráfico, né? A violência, a matança, o poder do narcotráfico no México é muito grande, não é? Tem cidades que são verdadeiros quartéis generais dos narcotraficantes. Então essa instabilidade, não é, começa a ser tipo exportação, não é? A tomar conta aí da América Latina, visto que, não é, temos ainda um grande fator que se chama a política externa dos Estados Unidos e dos outros países grandes também, ou dos 8 países mais desenvolvidos, né, do mundo, que interagem por seus interesses econômicos dentro dessas repúblicas, não é? Como os Estados Unidos. Mas sempre não é diretamente, porque a burguesia de antes, né, ou elite de hoje, é a mesma elite norte-americana, não é? Os interesses econômicos de exploração de minério, de riquezas naturais dos países continuam o mesmo, não é? E eles vendem mesmo para estarem no poder, né? Permanecerem no poder, eles passam isso, arrocham o salário, não é? Dos trabalhadores, a sobrevivência, né? A comida das mais caras, não é? Subsidiam o que eles querem exportar, não é? Eles não trabalham mais e compram de outros países. Então, a América Latina, ou América Central, ou América do Sul, não é? Continua como nesse sentido. Mas não hoje pela ação direta dos Estados Unidos, né, de uma Inglaterra, de uma França, de uma Alemanha, mas indelevelmente, porque eles constroem aqui bases, né, tanto de suas empresas multinacionais, quanto da elite nacional, não é? Que vende e mantém uma classe média, não é? Que se apoia nesse arroxo salarial, nessa exploração aí dessa mão de obra, que é um neoescravismo, né? Latente, que não deixa o Brasil prosperar. Por que eu digo que não é ação direta dos Estados Unidos como era da década de 60, 70? Porque os Estados Unidos, desde a guerra do Vietnã, quando ele teve que perder a guerra, fracassou na guerra do Vietnã, devido à própria opinião pública norte-americana, né, o povo norte-americano que começou a ir contra essa guerra e a chamar os seus filhos de volta, né? Queriam os seus filhos que iam para a guerra, não voltavam mais porque estavam morrendo mesmo, né? Uma guerra de selva, uma guerra de guerrilha, uma guerra de subterrâneos, né? Onde os soldados bem treinados e bem armados não correspondiam, né? Com uma guerra de artilharia para simplesmente alvejar e matar, não é? Bombas e tudo mais. Então, já tinha os Estados Unidos usado 2 bombas atômicas, né? Nagasaki e Hiroshima, não queria usar novamente e recolheu os seus soldados, né? Voltou para casa, né? Gone home, gone home, né? E ficou essa característica, né? No Iraque, novamente, né? Os Estados Unidos começam a sentir que essa política externa de colocar títeres, como eles faziam na América Central, né, que eles chamavam de República de Bananas, né, e lá com os árabes, depois do boom de 74 do petróleo, que o barril do petróleo
passou a custar muito mais caro, né? Os árabes começaram a dominar, fazer cartéis e tudo. Então, eles começaram a fazer alianças e a colocar fariçais, não é? Eu esqueço agora o nome dos caras que são os reis lá na Arábia, né? Faisais, chás, né? Essas coisas todas. E o que aconteceu? Muitos desses líderes, não é, por causa do petróleo, se rebelaram contra os Estados Unidos e teve a guerra aí do Iraque e tudo mais, né? A primeira guerra contra o Iraque. Então essa política externa imperialista, não é, de ave de rapina dos Estados Unidos mudou. Mas em contrapartida, se eles não agem diretamente no Estado, elegendo governos títeres, né, eles agem com a elite. A elite, tanto a elite cultural, né, que é um bem simbólico, quanto a elite propriamente que detém os meios de comunicação e o dinheiro, que é a produção, não é? Máquinas, produção, exportação, não é? E entrada de recurso de investimentos, tanto de capital para produção, não é? Porque o capital que entra no Brasil, gente, não tenha dúvida, não é para beneficiar o Brasil, nunca, não é? Não tem capital que beneficie o Brasil, né? Falar, esse capital aqui entrou, né? Vamos supor 3 bilhões, 4 bilhões, 10 bilhões de dólares, foi para erradicar a febre amarela, erradicar enfim, um monte de coisas aí que no Brasil está errado, né? Saneamento básico. Agora nós estamos aí, né, com novamente os lixões aí voltam em cena, não é? Os aterros sanitários, que deveriam ser aterros sanitários, que foram construídos em áreas de preservação ambiental, não é? Mas isso é coisa para a gente conversar depois aí. Então, é um dinheiro que quando você ouve que o Brasil emprestou, e sempre com o aval do país, né? E às vezes o país entra e compra, e pega esse dinheiro, compra esse dinheiro para pagar juros absurdos, né? Coisas assim de 15% de juros com a dívida pública, que eles inventaram, né? Essa dívida pública, esse LDO, não é? Que vota aí, ó, a lei de diretrizes orçamentárias, tal, o orçamento público que está em 150 milhões, bilhões, não sei o que, tudo inventado para explorar mais ainda a população, não é? Porque ninguém não vem, eu já falei isso aqui para vocês, né? Nunca veio aí em época de eleição, antes de pacote e tudo, um ministro para fazer um debate, né, numa grande rede de televisão, ou então que fosse publicado nos jornais 2, 3 páginas, né, desse debate que tivesse acontecido, de horas, né, explicando o que é dívida pública, não é, o que é orçamento do país, por que existe, não é, o déficit do governo, por que nunca acaba esse déficit do governo, não é? Por que o salário mínimo tem que ser R$ 937? Você só vê coisinhas, não pode aumentar o salário, porque senão a Previdência quebra. Tem que aumentar os impostos da Previdência, porque a Previdência é falimentar. O pessoal está ficando velho, tem muito aposentado. Gente, na Finlândia, nos países aí, Noruega, escandinavos, tal, Países Baixos, né? Hoje se discute Suécia, Suíça, Noruega, um salário mínimo. E não é essa merreca que nós temos aqui, não. Falando aí salário mesmo, né? Para cada cidadão, por garantia, né? Vamos supor que o cara caia lá do 8º andar, se quebre todo, tá? Ele tem aí um salário mínimo. Vamos supor que
chega a velhice, não está podendo mais trabalhar, ele tem esse salário, não é? Não vai morrer à míngua, não vai morar na rua. Aqui o quadro no Brasil é esse, não é? E vira movimento para político e partido político ganhar voto. Porque se o partido eleito resolvesse, não, aumenta mais ainda os movimentos. Não resolvem, né? Tem aí o Minha Casa Minha Vida, uma pancada de coisa aí, social, que não resolve, só cria mais no Brasil. E é isso que deveria as autoridades, o governo que é eleito e ganha, né, regiamente muito dinheiro, né, como reis até não ganhavam, vivem acima até mesmo de que muitos ricos no Brasil, né, com grandes propriedades, fazendas, apartamentos, férias, seus filhos poderem estudar nos melhores colégios, idiomas, fazer pós-graduação fora do país em universidades de elite, né, do ensino. E, no entanto, o esclarecimento, não é? A transparência na economia e na política brasileira é ruim, é péssima. Não é? E aí, dentro dessa elite, né, o que se discute hoje vai até a imprensa, né, que é um dos, vamos dizer, órgãos que mais a sociedade brasileira confia, respeita, não é, e se sente estimulada. Hoje no país, não é, muitos desde a década de 70, desde 1964, foram cooptados por esse outro método dos Estados Unidos e países europeus, não é, de dominar a América Latina, principalmente Brasil, não é, que é um país que tinha tudo e tem, né, até hoje, para ser um país de igual para igual com todas as potências mundiais, não é? Porque o Brasil tem tudo, desde clima, vários climas, desde água, concentra aí a maior parcela de água potável, não é? Água doce do mundo, minérios, povo, não é? Natureza. Então tem tudo aqui nesse país e o país não deslancha. Não é? Eu não estou falando que eu tenho inveja branca, como dizem alguns aí, eu sei que se existe isso, do povo norte-americano que desperdiça, come uma coxa do frango, não tá bom, joga o frango fora no lixo. Não estou falando isso não. Que todo mundo tem a sua casa, tem seu carro, nada disso. Mas que não produza, o país, o Brasil, não poderia nunca produzir miseráveis, não é? Mendigos, sem casa, sem terra, desempregados. Isso é uma covardia com o seu povo, gente. Não é? É uma covardia. É uma maldade. E isso volta contra o próprio país, não é? A classe média, que é aliada aí com a elite, e essa elite que é aliada com a elite norte-americana, que é o governo norte-americano, né? Que são os políticos que dominam o governo norte-americano e outros países, esses vão voltar para eles, não é? Não é possível que a humanidade, que isso aí está provado na história, vai ficar sendo massacrada por toda a vida, não é? Não existe. Gente, vamos aqui entrar para a saúde DST, pouco conhecida, assusta médicos europeus por resistência a antibióticos. Ó, essa doença, eu li isso ontem, né, gente? Não falei nada a respeito. É uma doença sexualmente transmissível, sexual, né? Entre o homem e a mulher, pelo sexo, enfim, o sexo. E ela chama
Genitalium. Eu peguei. Ela não é igual uma simile saudade da muito difícil de falar. A gente tem que ter um motivo para falar. Réia, né? E ela estava falando para você o que né? Por que é ruim você tomando um tipo de remédio com dor de cabeça, mal e não vai ao médico. O remédio Antitrex, que eu falei, antibióticos, mesmo antiduzidos. Quando o cara pegava, tomava um Antitrex, né? E às vezes não tomava, que tomar, aquela parava a secreção muito mais do que fica na cor. Aparece, não é, né? Identificar. Aí ia para depois normalmente transmissível, pouco conhecida, pode se ter uma bactéria resistente com anti conhecido, era feito ela chama alho. Infelizmente, né, para os mineiros é fácil você dar esse nome, né? A sigla dela é MG, Minas Gerais, né? É a Mycoplasma genitalium. Como é conhecida, já se mostrou resistente a algum deles e no Reino Unido, autoridades de saúde trabalham com novas diretrizes para evitar que o quadro vire um caso de emergência pública. O esforço é para identificar e tratar a bactéria de forma mais eficaz, mas também para estimular a prevenção com o uso de camisinha. Não é? Olha só, muito importante, né? A camisinha, gente. Hoje tem géis espermicidas, tem um monte de cuidados, né? Até mesmo a higiene, o banho antes e depois, não é? Toda essa higiene, lavar bem, não é? Os órgãos genitais, não é? Fez com que as doenças sexualmente transmissíveis diminuíssem, né? Então, no Reino Unido estão fazendo a campanha para o uso da camisinha. Olha o que eles estão falando sobre o Mycoplasma genitalium, o MG, né? É uma bactéria que pode ser transmitida por meio de relações sexuais com um parceiro contaminado. Nos homens, ela causa inflamação da uretra, levando à emissão de secreção pelo pênis e a dor na hora de urinar. Nas mulheres, pode inflamar os órgãos reprodutivos, útero e as tubas uterinas, provocando não só dor, como também febre, sangramento e infertilidade. Então, para as mulheres aí o prejuízo é muito maior, né? Pode adiar aí o sonho de maternidade, de ser mamãe, não é? A infecção, porém, nem sempre apresenta sintomas e pode ser confundida com outras doenças sexualmente transmissíveis, como a clamídia, que é mais frequente no Brasil, né? A clamídia aí né, que dá mais aí na mulher, né? Preocupação, a ascensão do mico, né, do MG, plasma genitário, ocorre principalmente no continente europeu, mas no Brasil, olha aqui, agora está a nossa casa aqui. O Ministério da Saúde diz que monitora, né, aliás, a bactéria tanto pelo aumento da prevalência quanto pelo aumento da resistência antimicrobiana. Como a infecção por bactéria não é de notificação compulsória
no país, ou seja, as secretarias de saúde dos estados e municípios não são obrigadas a informar os casos. Não se sabe quantas são as pessoas atingidas. A mesma lero-lero as historinhas aí das vacinações, das doenças, né? Mas também, então, né? Os antibióticos, eles só são vendidos, muitos dos remédios que antes as pessoas tinham livre acesso nas farmácias, né? Nos postos de saúde e tudo mais, hoje só são vendidos com receita médica, com o CPF da pessoa, endereço, tem uma identificação prévia e a cópia fica no estabelecimento comercial que disponibilizou o medicamento, né? Então isso aí deu uma segurança muito grande para se diminuir, não é? Ou até mesmo acabar com a automedicação. E além disso, não é? Os médicos e até mesmo os postos de saúde e tudo deveriam ter, né, laboratórios que não tem próprios, né, para identificar e notificar, não é? Ministério de Saúde, Secretaria Municipal e Estadual de Saúde em relação a essas infecções aí, essas DSTs, não é? No entanto, segundo o Ministério de Saúde, estudos regionais demonstram que a bactéria, a AMG, é muito menos frequente que outros agentes como a gonorreia, né? Que é chamada cientificamente de N. gonorrhoeae, né? Um latim, responsável pela gonorreia. A clamídia trachomatis, responsável pela clamídia, que quando não tratadas também podem causar infertilidade, dor durante as relações sexuais e outros danos à saúde. No Reino Unido, por outro lado, o quadro preocupa, segundo a Associação Britânica de Saúde Sexual e HIV, a BASHH na sigla em inglês. A associação afirma que as taxas de resolução da infecção após o tratamento com um grupo de antibióticos, chamados macrolídeos, estão diminuindo e que a resistência da M. genitálio, ou Mycoplasma genitálio, a esses antibióticos é estimada em cerca de 40% no Reino Unido. 60% das infecções permanecem sensíveis ao macrolídeos, como a azitromicina, diz o médico Paddy Roner, da Associação Britânica de Saúde Sexual e HIV, responsável por desenvolver as diretrizes relacionadas à doença. Segundo o Roner, antes de 2009, quase todas as infecções por Mycoplasma genitalium eram sensíveis a esse grupo de antibióticos. Então você vendo que é um estudo lá da Grã-Bretanha, lá do Reino Unido, de 9 anos já, né? 9 anos. Então é muito importante que as autoridades brasileiras comecem a monitorar isso, porque é de 10 anos que está acontecendo, né? E pode vir uma epidemia para o Brasil, né? Pode vir. Nós sabemos hoje que nos prostíbulos tudo tem uma orientação, e as próprias prostitutas elas usam, né? Forçam os clientes a usar o contraceptivo, a camisinha, né? Então, além de ser contraceptivo, é um protetor tanto para ela quanto para o parceiro. Mas também sabemos que existe aqueles que não gostam, não conseguem manter uma relação sexual melhor, não é? Com a camisinha, não é? E portanto paga mais, e essa pessoa cede ao apelo do dinheiro e acaba fazendo sexo sem a proteção. E esse público aí é o grande candidato aí a ter essas doenças sexualmente transmissíveis e passar para outros, né? O cara pode ter essa vida aí dupla, né? Ir aos prostíbulos e ser casado, ter namorada, não é? Ter parceira,
e depois pega uma doença dessa e passa para sua parceira, né? Geralmente fica por isso mesmo. Então isso é muito importante, que esses dados, né, comecem a ser usados, né, pesquisados aí do micoplasma genitário, né, MG, a sigla aí do estado de Minas Gerais, né, micoplasma genitário. Vamos aqui para mais uma da sigla, não é? Lá do Reino Unido que cuida disso. Está junto com a HIV positivo, a AIDS, né? Por que eu volto ao assunto? Porque hoje, com o coquetel, os tratamentos que o poder público disponibiliza para quem tem o HIV positivo, faz com que a pessoa torne-se uma pessoa quase que normal, não é? Podendo trabalhar, podendo exercer todas as suas funções normais. E isso, se essa pessoa se descuidar com esses cuidados de prevenção e tudo, vai transmitir, não é? E o quadro aí vai, né, com certeza absoluta, piorar, não é? Olha, idosos pode se vacinar contra o sarampo? Quem já teve deve tomar a vacina? Especialistas respondem dúvidas. Eu ontem, no meu blog aí, do Jornal de Saúde, o JS Jornal de Saúde, jos.blogspot.com.br, o município de faltando. Então, estamos discutindo, está até de não conseguir, mas tem também a parte aí do governo, né? Falhando, às vezes falhando. Tem notícias de grandes por falta de coisas assim, não pode aqui um toque de ação. A informação que eu tenho até então é que as crianças, né, de 2 meses já pode se vacinar, né? Depois os velhos, os idosos não precisam para o sarampo, mas a febre amarela sim, né? Outras também. Mas vamos ver aqui, olha. Neste mês o Ministério da Saúde alerta para que se redobre a atenção contra o sarampo por causa do fim da Copa do Mundo na Rússia e a volta de brasileiros que viajaram para assistir aos jogos. Também falei isso daqui, não é? Uma vez que a Europa teve 400% de aumento de casos da doença em 2018 em comparação com o ano passado, né? Falando em relação aí a casos de sarampo. No mundo todo, o número de casos registrados aumentou em 30% no ano passado. Foram 173.330 casos, 41 mil a mais do que em 2016. Destes, 775 casos foram registrados nas Américas, né? Segundo o informe do Ministério da Saúde, é necessário ter atenção com sintomas para indivíduos com histórias de viagem ao exterior nos últimos 30 dias ou que tenha tido contato no mesmo período com alguém que viajou ao exterior. Essa orientação, na realidade, é anterior à Copa do Mundo e diz respeito à preocupação com os casos importados de sarampo, uma vez que os casos autóctonos em que a doença é contraída com circulação do vírus dentro do país não ocorriam desde 2000, do ano de 2000, né? Devem ser vacinadas todas as pessoas, com exceção de gestantes, mulheres grávidas
e pessoas com imunidade afetada, né? Ou seja, que esteja com problema de sistema imunológico baixo. Entre os 6 meses de vida e aos 49 anos, que nunca tenham se vacinado contra o sarampo ou que não sabem se foram ou não imunizadas. Não é? Tá aí, ó, respondemos as perguntas já e não vamos delongar aqui o assunto, né? Então, de 6 meses de idade aos 49 anos, né? 49 anos. Então, o idoso, não é? Vamos dizer aí, o cara de 50 anos para cima, já não precisa mais se vacinar contra o sarampo, tá? Mas de 6 meses a 49 anos, e ainda que não tenha nem lembrança, nem noção que não tenha sido vacinado aí, tem que vacinar contra o sarampo. Tá aí a orientação do Ministério da Saúde, e isso é mundial, gente. Isso aqui não é do Brasil, não. Quando eu falo essas coisas aí de que nós estamos falando de vacina, você vê nos jornais tudo, não é algo que é intrínseco do Brasil, não. É mundial, é uma orientação de todos os ministérios de saúde do mundo, né, para a sua população, para que sua população não sofra uma epidemia, né, e que não tenha uma pandemia que se alastre para todos os países. Né? Então é bem assim, né, seguro arejar, abrir a cabeça, né, pensar não só no seu umbigo, não olhar só o seu umbigo, não olhar sim, limpar, porque o umbigo fica com os restinhos de sujeira, né, mas olhar 360 graus, né, que é quase impossível, mas precisa se olhar esses 360 graus, que é a questão, né, do seu filho, da sua família e até sua mesmo, né? Então, de 6 meses de vida até 49 anos precisa tomar a vacina contra sarampo. E se você tem familiar que foi para a Europa recentemente, né, ou Copa ou não Copa, voltou, tome a vacina, né? Recomende que ele tome a vacina também, se não o fez, ok? Gente, muito obrigado, saúde, até o Jornal de Saúde comparado e investigado. Eu queria aqui fazer uma pergunta para vocês, quem puder me ajudar, eu queria que entrasse em contato comigo, né, Jornal de Saúde @gmail.com. É uma pergunta, né? Eu estou pesquisando. Como que a elite consegue? Nós já sabemos como a elite brasileira consegue comprar, financiar os políticos, os deputados, etc. Agora, como é o método dessa elite para financiar, para cooptar o poder judiciário, não é? Porque isso está agora sendo aventado nos meios, não é, intelectuais, como por exemplo a Operação Lava Jato. E eles comparam pelo seguinte: a Operação Lava Jato se rejubila aí que recuperou 3 bilhões de dólares ou de reais com a Operação Lava Jato, enquanto que a sonegação fiscal no Brasil está para mais de 300 bilhões de reais de empresas nacionais, multinacionais, cidadãos que ganham muito dinheiro, evasão de dinheiro. E isso, não é, passa pelas barbas do poder judiciário, não é? Antes era do profeta, agora nós mudamos o ditado. Então, muito obrigado, até amanhã às 8 horas. Fique aí com a nossa programação musical. Quem souber a resposta, tiver dados, fatos, mande para nós, né?
que nós vamos aqui analisar, produzir alguns textos e comentar aqui com vocês. Obrigado. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela.